Cultura Racional, Universo em Desencanto, sétimo fascículo da tréplica, página 23. Não existem duas verdades. A verdade é uma só. É racional. Nessa deformação racional, o que é deformado não tem noção da verdade. Porque se tivesse noção da verdade, não seria deformado. Onde impera a imperfeição e o desequilíbrio, não existe verdade. Se existisse verdade, todos estariam equilibrados. A verdade é pura, limpa e perfeita, e eterna. Verdades aparentes não são verdades. E tudo é assim, na vida dos que desconheciam o seu princípio e o seu fim. E por desconhecer o princípio e o fim, ninguém sabia o porquê era assim. E por ninguém saber o porquê era assim, viviam sem saber o porquê estavam vivendo. E vivendo sem saber porquê estavam vivendo, não podiam conhecer o porquê da vida. E viviam sem saber como viver. E vivendo sem saber como viver, sofriam muito. Penavam muito, se martirizavam demais, lutavam desordenadamente e nunca estavam satisfeitos, porque nem tudo correspondia como desejavam e queriam. E a vida dessa forma se tornava insuportável, e no insuportável estava a insatisfação. Na insatisfação estava a ansiedade, e na ansiedade estavam todos sempre insatisfeitos, por muito bem que estivessem sempre insatisfeitos, por isto, por aquilo e por aquilo outro. Nunca a vida correspondendo a contento para ninguém. E por isso se acabaram os reinados, se acabaram as rainhas, por viverem insatisfeitos. Na vida da matéria não há satisfação. Por muito bem que estejam, não estão satisfeitos, porque a matéria é um ser assim, insaciável, e o ser insaciável não há nada que satisfaça, por a matéria ser doente, porque o doente não regula, e quem não regula se torna insaciável, por serem seres irregulares, por serem seres deformados. E o ser deformado é doente, e o ser doente imagina demais, é um livre pensador, e o pensamento não regula, por ser doente. E o doente não tem estabilidade, porque vive variando sempre. Aparentam ser bons, mas não são, por viverem variando. E quem varia é um doente, de forma que tudo é aparência só. E, por isso, ora satisfeitos, ora insatisfeitos, ora alegres, ora aborrecidos, ora preocupados, ora despreocupados, ora nervosos, ora calmos. São seres sem estabilidade, são seres que variam dessa forma. Ora agitados por isso ou por aquilo, ora despreocupados. São seres variantes, desse jeito, e quem varia é um doente. Ora gosta, ora não gosta, ora quer, ora não quer. Doentes varridos, loucos varridos, com aparência de bons, e por isso são fingidos, são falsos. Tudo isto é do doente que vive variando. O doente não tem estabilidade, o doente não tem equilíbrio, o doente não tem forma de estar, e de forma que são loucos com aparência de bons, ora risonhos, contentes e satisfeitos, ora insatisfeitos com raiva e aborrecidos, verdadeiros doentes, psicopatas com aparência de bons. E assim é toda a humanidade. Uns variam
muito menos. Outros variam pouquíssimos. Outros mais e outros demais, e outros que já não aguentam mais de tanto variar. Uns melhores e outros piores, e outros muito piores ainda, completamente desequilibrados com a aparência de bons. E esses doentes é preciso que se reconheça que são doentes e que serão curados pela energia racional. Somente a energia racional é que pode curar esses enfermos todos, por a energia racional ser uma energia pura, limpa e perfeita, e traz a perfeição, eliminando os males e corrigindo o organismo. Mas isso não é com um dia nem dois, é com o decorrer do tempo, porque os males já são antigos, já vêm de muito, e não podem ser curados assim de repente, e sim com o tempo, pela energia racional. Então, com a energia racional, adquire o equilíbrio racional depois de curado. Depois de curado, fica equilibrado, porque todos esses males são de efeitos magnéticos. E todos, eliminando os males do cérebro, aí passam a regular perfeitamente. Mas conhecem o livro hoje, querem ficar bons amanhã, não podem, porque o mal já vem de muitos anos. Todos ficarão curados pela energia racional. O magnético, essa energia em que estão reunidos todos os males, é que é a causa em que estão reunidos todos os males. Todos são assim, porque estão ligados ao magnético, uns mais, outros menos, outros mais ainda, e outros demais, e outros que já não aguentam mais. Aqueles que já não aguentam mais pedem até a morte, têm vontade de morrer, por sofrerem tanto, por já terem sofrido demais, mas tem cura. A energia racional cura todos esses males do corpo e da vida. Somente a energia racional. Isto é para verem o fracasso de toda a humanidade. E todos são assim, mas as aparências encobrem todos os defeitos. As aparências escondem todos os defeitos, e assim vivem todos nesse labirinto infernal consigo mesmo, de chegar às vezes e se reconhecer e dizer: eu não queria ser assim, mas infelizmente sou assim. Mas como poderei deixar de ser assim, tão contra mim e tão contra todos? Porque eu estou nesse estado de insanidade mental. Aparento o que não sou. Sou uma nojenta por dentro e por fora, uma flor cheirosa, e por dentro sem perfume algum, e por dentro mal cheirosa. O que é que eu sou na vida? Nada, porque a vida não é minha. E por a vida não ser de ninguém, é que eu vou, e meu corpo fica para ser devorado pelos abutres microbianos. O que eu sou? Nada sou. Aparento ser o que não sou. Sou um poço de lama podre, ambulante, que tenho que usar desodorantes para me suportar a mim mesmo. Tenho que usar a água para aparentar o que não sou, porque se eu aparecer como sou, uma carniça personificada, uma carniça ambulante, ninguém me suportará. Então, quem eu sou? Nada sou, sou uma podridão empedernida, que vivo na vida fingindo que não sou. Sou uma
podridão aparente, que vivo fantasiada e me fantasiando para me iludir a mim mesmo e iludir os demais. Eu sou uma grande criminosa de me enganar e me iludir, e de enganar os demais e iludir os demais. Minha vida, dessa forma, é uma vida nojenta, e se expor à realidade, ninguém aguenta. E assim é a vida de muitos que vivem nesse estado atordoante, atordoados a todo instante, pelo inconformismo de ser como é, e ter que aparentar para viver como aquilo que não é. A vida das formosuras aparentes, ambulantes, que parece ser aquilo que não é. E assim vive a humanidade nesse apodrecimento infernal, nesse cotidiano de lama, empedernida, com essas misérias todas, e se fizer o julgamento correto, todos já estão desta maneira, por todos serem criminosos, e continuando a cometer o crime de aparentar aquilo que não é. E por isso, todos são criminosos, pelo crime que cometeram, de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, pelo crime que cometeram por abusar da vontade, por a vontade ser livre. E por isso, cada qual dá expansão às suas vontades, quando podem. Então, cometeram esse crime de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Então, estão sofrendo as consequências por darem expansão às suas vontades, para verem que não há sofrimento sem causa. A causa de estarem aí sofrendo amargamente é porque fizeram por onde aí estarem desta maneira, nesta prisão. Prisioneiros da matéria, enjaulados aí na matéria, igualmente a feras. Enjaulados porque estão aí penando, sofrendo, martirizados, e ninguém sabia o porquê que eram presos, enjaulados pela matéria, dentro desta jaula que é este mundo, onde não há quem não sofra, mas pelo crime que cometeram contra si mesmo, ao entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, o pedaço da planície. E o resultado desse crime aí está, todos condenados a sofrer, a penar, a agonizar, a serem torturados pela matéria, condenados horrivelmente, neste tufão de amarguras e monstruosidades, que é este mundo, e depois condenados à morte, pelo crime que cometeram contra si mesmo, não havendo efeito sem causa, se condenaram por si mesmo, e, por isso, aí estão condenados a sofrer, e condenados à morte. Está aí a causa do porquê da situação em que todos estão. O crime que cometeram contra si mesmo. E hoje chega em mãos de todos a absolvição, a última chance para livrar todos do cárcere da matéria, voltando todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Mas como existiu no princípio, nos primitivos passos para chegarem onde estão, ainda existem os que não ligam e nem dão importância à última chance. Ainda querem continuar com o abuso do livre-arbítrio e a livre expansão da vontade, indo assim, dessa maneira, para outras classes inferiores, por serem teimosos, rebeldes e turrões, não dando importância alguma à última chance para sair da prisão da vida, da matéria,
porque estão presos aí à vida da matéria. Para quê? Para penar e sofrer, e depois de penar e sofrer condenados à pena capital. Tudo isto pela teimosia, pela rebeldia, como continuam a existir os teimosos, os rebeldes, que vão continuar presos à matéria pelas classes inferiores, porque no mundo racional eram puros, limpos e perfeitos, mas no mundo racional não há coação de liberdade. Todos têm liberdade. A liberdade é uma coisa natural, da natureza dos puros. E por terem liberdade, tendo este pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, uns tantos entraram para progredir por conta própria, fazendo uso da liberdade que tinham. Foram advertidos, mas não deram atenção por serem puros e terem liberdade de ação. Começaram a progredir por conta própria para ver a que ponto iam chegar com noção consciente, mas julgando as coisas ao modo que interpretavam, que chegariam a um ponto de todos voltarem ao que eram, e assim foi. Passaram por tudo que passaram e ainda estão passando, e agora voltam ao que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Por estar aí a última chance de voltar tudo ao que era, racionais, puros, limpos e perfeitos, mas quiseram fazer este passeio. Como os que não querem saber da última chance, ainda querem descer para as classes inferiores, ainda querem dar um passeio no inferno verde, para ver se é gostoso, para ver se é saboroso, até que chegou a última chance, para que todos voltem ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. E foi com essas ideias que começaram a progredir por conta própria. Nós vamos progredir por conta própria e vamos ver o que é que dá, e depois nós voltamos para o nosso mundo verdadeiro. E viram no que deu esse passeio saboroso e pavoroso. E agora está aí a fase racional, a fase de ligação com o mundo racional. Então tudo isto não passou de um passeio, como aí estão passeando até hoje, e agora todos voltando para o seu verdadeiro mundo. A vida é um rolo compressor de matéria. Esse rolo compressor que vem rolando há muito, descendo de classe em classe, se transformando em rolos diferentes, que é a escala das classes determinadas pela deformação, onde tudo se transforma em vidas diferentes, pela hierarquia das classes existentes, que ninguém sabia o porquê que eram assim. Sabiam que tudo se transforma, mas não sabiam para onde iam. Hoje é que estão sabendo a hierarquia das classes que vão descendo em obediência à formação da deformação. Sabiam que tudo se transforma, mas não sabiam que se transformavam para classes inferiores, que tudo que existe é eterno. Somente se transformam por serem seres de um mundo deformado, um mundo que se transformou assim, fora de seu verdadeiro lugar, do seu verdadeiro natural, de racional. Deformação, transformação. Racionais puros, limpos e perfeitos que se transformaram em racionais cheios de defeitos. Deformação em transformação de vidas diferentes em classes sempre inferiores. E hoje cientes de onde vieram e cientes para onde iam, e agora cientes para onde vão,
dentro da fase racional. Aí vão voltando para o que era racional, puro, limpo e perfeito. Vai voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. Numa deformação, tudo em transformação. Hoje é novo, amanhã transformado em outro ser diferente. Quando novo, uma coisa, quando usado, transformado em uma coisa muito diferente de novo e depois se transformando em outras formas, em outros seres, em outras classes, com vidas diferentes. E assim é a deformação, tudo em transformação. E por isso tudo muda. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente. As mudanças são necessárias para que tudo chegue no seu verdadeiro lugar. Hoje é uma vida em lapidação, amanhã é outra vida diferente em lapidação, depois outra vida mais diferente ainda em lapidação, para depois de bem lapidado, estar aperfeiçoado para chegar a ser um aparelho racional. A lapidação é para a preparação, para depois de preparado, passar para uma categoria superior que é de aparelho racional, e de forma que tudo que existiu no mundo e tudo que existe é mais do que necessário para a lapidação de todos. Mas quem não conhece a vida nem o mundo acha que muita coisa seria desnecessária existir. Não, tudo que existe e tudo que existiu foi mais do que necessário. O magnético, com a sua lapidação, todos em curto para a sua lapidação. E com tudo isto, com toda a lapidação, ainda existem os rudes, teimosos e rebeldes, que fará se não existisse a lapidação que existe. E de forma que essa infinidade de mudanças, todos esses choques, toda essa confusão, tudo isto é necessário para a lapidação dos que precisam ser lapidados. Uns já estão bem lapidados, outros sendo lapidados, e outros por serem lapidados. E de forma que tudo que existe e que existiu foi bom para a lapidação do animal racional. E aí está, até hoje, a lapidação para, em curto espaço de tempo, todos dentro da fase racional. Tudo foi preciso e tudo é preciso. E assim a metamorfose, criada pela humanidade, que não sabia o porquê existiam, assim, desta maneira, e o porquê do sofrimento a vida inteira, desconhecendo a causa do infortúnio. Então, todos acham que sofriam muito, e a palavra era a seguinte: por que eu sofro tanto? Ninguém sabia. Hoje é que estão sabendo que o sofrimento foi necessário para a lapidação de todos, porque todos, embrutecidos da forma que já foram, da forma que ainda são, é como estão vendo, e ainda custam a procurar conhecer a salvação de si mesmo, e, enquanto não chegar na estrada certa, tem mesmo que sofrer e penar, vivendo em busca da verdade por vários meios, por não conhecerem este encanto misterioso e não terem condições de percepção da vida, e dizer e pensar: onde existem mistérios, não existe verdade. O que é de verdade, não há mistério. Mas, desprovidos de perceber as coisas, da percepção das coisas, viviam procurando a verdade e, aceitando isto,
e aquilo outro como verdade. E o fanatismo era tanto que chegava a cegar a ponto de jurar que a mentira era verdade. E assim, cansados de jurar que a mentira era a verdade, ainda mais diziam: a verdade é esta, a verdade é aquela. Isto é que é verdade. Aqui está a verdade. Uma porção de verdades e uma porção de verdadeiros. Atrás de contos e histórias, e juravam: a verdade é esta, sem a mínima percepção das coisas e do que diziam, cegos pelo fanatismo. Então, não estão vendo que onde existem mistérios e enigmas, não existe verdade? A verdade é uma só, é racional, não existem duas verdades. Cansavam de jurar: a verdade é esta, em nome da verdade. Sempre em nome da verdade, e não cansavam de apregoar em nome da verdade, sem perceber o seu injusto procedimento consigo mesmo, porque onde existem mistérios, não existe verdade. Ninguém sabe o porquê que existe. É um mistério. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. É um mistério. Ninguém sabe o porquê da existência desse mundo. É um mistério. Ninguém sabe como foi feito. É um mistério. Ninguém sabe quem fez esse mundo. É um mistério. Ninguém sabe quem lhe fez. É um mistério. Ninguém sabe por que nasceu em cima desta terra, nem para que nasceu. É um mistério. Ninguém sabe o porquê de sua existência. É um mistério. Ninguém sabe o porquê vive. É um mistério. E onde ninguém sabe nada, existe verdade? Pois, se ninguém sabe coisa alguma, ninguém sabe nada. Onde ninguém sabe nada, não existe verdade. Onde há mistérios, não existe verdade. Onde há verdade, não há mistérios, porque a verdade soluciona todos os mistérios, de princípio a fim. Onde há verdade, não há enigma. Onde há verdade, não há mistério. Onde há verdade, não há fenômeno. Onde há verdade, não há infinito. Onde há verdade, tem solução de tudo. E onde existem mistérios, não existe verdade. A vida foi sempre conservada no enigma, no mistério, e tudo, enfim. E assim criaram uma infinidade de verdades, e as verdades são tantas que os mistérios aí estavam por solucionar. Onde existe mistério, não há verdade. A verdade é uma só, é racional. Não existem duas verdades, muito menos uma infinidade de verdades. Onde tudo se acaba é porque não é verdadeiro. O que é verdadeiro é eterno. Onde tudo termina em nada não é verdadeiro. Onde tudo é aparência só não é verdadeiro. Então, onde está a verdade? Em lugar algum, em lugar nenhum, porque tudo se acaba e a verdade é eterna, não se acaba. Então, não existe o que supunham existir. A verdade é uma só, é a razão da existência de tudo, é racional. Não existem duas verdades, a verdade é uma só. Mas aí, no meio da bicharada, inventaram infinidades de verdades. As verdades, todas elas passageiras. Hoje é verdade, amanhã não é. Onde há mistérios, enigmas e infinitos, não há verdade. Onde tudo se acaba, não há verdade. Onde todos sofrem, não há verdade. Se todos sofrem, é porque estão todos errados.
e quem está errado não conhece o certo. E quem não conhece o certo não conhece a verdade. O sofrimento contradiz essas infinidades de verdades aparentes que criaram, e tudo isto ajudou e concorreu para a lapidação dos seres. Perderam tempo, muito tempo, com essas infinidades de verdades existentes no mundo e que hoje, bem desiludidos por traírem a si mesmo, por serem traidores de si mesmo, a ponto de viverem jurando falso sobre a verdade que nunca existiu. Hoje todos desiludidos, devido ao fracasso e estardalhaço de tudo que está se passando no mundo inteiro, e todos atordoados, sem saberem o que fazer, e as ruínas se multiplicando sem ninguém poder conter, vivendo uns contra os outros, porque ninguém sabe onde está a verdade, e desta maneira cada qual quer ser o melhor, cada qual quer que a sua verdade seja melhor do que a do outro. Então, onde não existe a verdade, todos brigam e lutam até encontrar a verdade. Enquanto houver luta, houver briga, não há verdade, porque quem está com a verdade das verdades não luta com ninguém, porque a verdade é pura, limpa e perfeita, e por isso é verdade. O verdadeiro não briga com ninguém. O verdadeiro não entra em choque com ninguém. O verdadeiro não luta com ninguém. O verdadeiro não guerreia com ninguém. Porque a verdade é uma só, não existem duas verdades. E a verdade, sendo uma só, não tem com quem lutar. Onde existem os contra e os a favor, não existe a verdade. Onde existem uns contra os outros, não existe a verdade. Onde há brigas, há confusão, ninguém está com a verdade. A verdade é uma só, não existem duas verdades. E a verdade, sendo uma só, não há contra nem a favor. A verdade é pura, limpa e perfeita. É racional, pura, limpa e perfeita. Mas o bicho racional inventou uma infinidade de verdades, criou uma infinidade de verdades, e que as verdades são tantas que ninguém sabe com quem está a verdade, e por não saberem, entram em choque uns com os outros, onde há verdade, não existe guerra, nem confusão, nem brigas, nem lutas, porque a verdade é uma só, não existem duas verdades. E tudo isto é para a lapidação do próprio bicho, onde tudo se acaba, não existe verdade. A verdade é eterna. A vida não é verdadeira, e por isso se acaba, e tudo que circula a vida e que compõe a vida da mesma forma. Se a vida não é verdadeira, e por isso se acaba, tudo que existe na vida é igual à vida, porque tudo se acaba. E onde tudo se acaba, não existe verdade. E por não existir verdade, a confusão é permanente. Por uns quererem ser mais sabidos do que os outros, e dessa forma cada qual inventou a seu jeito, a sua maneira, cada qual criou as suas verdades e inventou as suas verdades. O artifício, tudo é arte. Então, cada um criou a sua imagem, e no criar a sua imagem deu margem de criar as más verdades, de acordo com as suas conveniências. E assim vai. Em um lugar, a verdade é de um jeito,
Vai em outro lugar, a verdade é de outro jeito. Vai em outro lugar, a verdade já se apresenta de uma forma diferente. E assim, uma infinidade de verdades, como coisa que, onde existe mistério, exista a verdade, como coisa que onde tudo se acaba, exista a verdade. Se tudo se acaba, é porque não existe verdade. Se tudo se acaba, é porque não há verdade. E por não existir a verdade no mundo deformado, que basta ser deformado para não ser verdadeiro. Onde tudo é deformado, não existe a verdade. E por não existir a verdade, é que as brigas não cessam, as revoluções não cessam, as guerras não cessam, por não existir a verdade. Então começa uns contra os outros, e este brigueiro já vem de muito no mundo de viverem querendo sempre derrubar uns aos outros, por o bicho ser invejoso, ganancioso e vaidoso. Mas onde permanece confusão, desarmonia, brigas, não existe verdade, e falam tanto em verdade como coisa que ela existisse. Onde tudo se acaba, não existe verdade. Se fosse verdade, não se acabaria. A verdade é uma só, é eterna, razão do mundo, razão da vida, dessa deformação racional. Falam tanto em verdade como coisa que onde tudo vira nada existisse a verdade. Verdade do nada, onde tudo acaba em nada. Nada tem de verdade, porque tudo acaba em nada. Então ninguém está com a verdade, porque tudo se acaba e tudo termina em nada. A verdade do nada é nada, e a verdade do nada sendo nada. Nada existe de verdade, onde tudo acaba em nada porque não é verdade. E onde não existe a verdade, impera a confusão e a destruição de tudo e a liquidação de tudo. Mas tudo isso foi preciso para a lapidação das feras humanas, porque tem os bons e tem os ferozes, tem as pessoas boas e as pessoas ferozes. Então, tudo isto foi muito bom para lapidação. E os bichos estão tão cegos que vão aceitando tudo o que lhe ensinam e ficam admitindo esta infinidade de verdades que não existem e sofrendo as consequências dessa deformação encantada. A verdade é uma só, é racional, pura, limpa e perfeita. Na deformação racional não existe verdade. Na deformação racional existem milhões de verdades, mas todas elas se acabam por não serem verdades. São verdades de quem está caducando, de quem está cego de olhos abertos, que não tem noção das coisas, porque vive assim sem saber por que vive, e depois, quando acorda, é que bota a mão na cabeça, como aí está no mundo tantas verdades, e todas elas só valem o fracasso de todos que nelas se fiaram. No encanto não existe verdade. Onde existem mistérios, não existe verdade. Onde ninguém sabe o porquê de sua existência, não existe verdade. Pois se não sabe nem o porquê de sua existência, e muito menos das outras coisas, o que é que todos sabem? É o que está aí: sofrer, 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 penar, penar, penar. É isto que todos sabem. Cadê a verdade? Sofre o grande, sofre o pequeno. Cadê a verdade? Onde
A verdade não há sofrimento. A verdade é uma só. É racional. Então, por não existir verdade no mundo, é que o mundo sempre viveu convulsionado, porque onde tudo se acaba, não existe verdade. A verdade é eterna e as verdades aparentes, todas se acabam.